9 de julho de 2025. Nesta quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Virgem. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores em minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesse dia, no início desse dia, nessa quarta-feira. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, uma irmã na fé que viveu na transição do século XIX para o século XX. Nasceu no ano de 1865, no dia 16 de dezembro ela nasceu, em Vigolo, na Itália. O nome de Santa Paulina, o nome de batismo, era Amabile Lúcia, né? E ela nasceu na Itália, depois se imigrou para o Brasil com a família, quando ela tinha 10 anos de idade, se estabelecendo em Nova Trento, lá no estado de Santa Catarina. A história de Santa Paulina é muito bonita, né? Desde jovenzinha, ela demonstrou uma profunda fé, caridade, cuidado com os pobres, com os doentes. E no ano de 1890, junto de uma amiga, ela fundou uma pequena comunidade dedicada a acolher e cuidar dos doentes e dos órfãos, né? E depois essa pequena comunidade se tornaria a chamada Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa fundada no Brasil por uma mulher. Interessante, né? Também ela foi eleita superiora geral da congregação, adotou o nome assim de Paulina do Coração Agonizante de Jesus, viveu em profunda humildade, oração, serviço. Mas, minha gente, nem tudo são flores, né? Como diz o ditado. Ela enfrentou grandes dificuldades, inclusive sendo afastada da liderança da congregação. Mas ela, um testemunho muito bonito, ela aceitou tudo com fé e com obediência. Santa Paulina passou os últimos anos de vida em São Paulo, onde sofreu com diabetes, perdeu a visão, mas ela oferecia todo o seu sofrimento a Deus, né? E faleceu com a fama de santidade. Santa Paulina foi beatificada no ano de 1991 e canonizada em 2002, tornando-se a primeira santa brasileira, né? Mas, embora não tenha nascido, ou seja, não fosse natural daquela cidade, né? Ela nasceu na Itália, mas foi a primeira santa que trabalhou aqui no Brasil, que foi canonizada. Nós a chamamos de primeira santa brasileira, embora não seja brasileira, né? Então, um testemunho muito bonito de fé, de amor aos doentes, aos pobres, de serviço, né? Hoje possamos recorrer à sua intercessão, à sua oração por nós. Queridos, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus e refleti-la em nossa caminhada, em nossa vida. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 41, versículos do 55 ao 57, capítulo 42, versículos do 5 ao 7a e do 17 ao 24. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fama também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito
e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver os seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes: Fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para as vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José tinha dito e diziam uns aos outros: Sofremos justamente essas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: Não vos adverti dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito hoje a liturgia nos apresenta. É sempre importante para podermos entender o texto que está na liturgia da Santa Missa do dia, contextualizarmos, o que está acontecendo no contexto histórico. Nós precisamos lembrar que Abraão, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e José era talvez o filho mais estimado de Jacó. E os outros irmãos, por inveja, acabaram vendendo José para uma caravana. Por quê? Por ciúmes, porque o pai tinha mais afeto para com José. Vocês ouviram que Rúben, que era um dos irmãos, até disse aos outros irmãos: não vamos fazer isso, não vamos fazer nada contra o menino. E não adiantou, eles fizeram. O que acontece? José foi levado nessa caravana para o Egito, e cresceu no Egito, longe do pai e da sua família. E os seus irmãos se sentiram agora livres, livres do obstáculo, livres daquele que estava atrapalhando. O tempo passou, e como tudo na vida, a vida dá voltas. Quem está embaixo, amanhã pode estar em cima. E quem hoje está em cima, amanhã pode estar na parte de baixo. É sempre assim o ciclo da vida. José cresceu no Egito e se tornou faraó, o rei do Egito. E os anos se passaram, e aí houve uma grande fome lá na terra de Canaã, que é a cena de hoje. E os irmãos vão comprar alimento lá no Egito, porque estava uma seca, estavam carecendo de alimentos lá em Canaã, e eles foram até o Egito comprar alimento, e José os reconheceu. Mas eles não sabiam que o faraó que estava tratando com eles era José, o irmão mais novo. Olha só como que interessante a história bíblica. Nos mostra como que funciona a vida, E aí o faraó manda que eles voltem para a terra, levem o alimento, vai ficar um preso, e que tragam, como nós ouvimos no texto, que tragam o irmão mais novo. E quem é esse irmão mais novo? Para a gente poder
entender. Olha só, o versículo 19. O versículo 19 nos diz assim: se sois sinceros, fique um dos irmãos presos aqui no cárcere, e vós ide levar para as vossas casas o trigo, e trazei o vosso irmão mais novo. Ou seja, trazei ele mesmo, mas ele estava ali falando, né? Ele já sabia que eram os seus irmãos, mas os seus irmãos não sabiam que era ele, né? E aí o que vai acontecer, né? Eles não vão ter como trazer o irmão mais novo, porque eles venderam, né? Eles não sabiam mais o paradeiro do irmão. Então, e aí a história para por aí, né? Então, para a gente aprender um pouco que às vezes na nossa vida nós nos atemos a coisas tão pequenas, né? E no dia de amanhã as coisas mudam, sabe? Às vezes as pessoas que nós desprezamos, no dia de amanhã nós podemos estar dependentes delas. Por isso, o convite da palavra de Deus é viver em paz com todos, né? O convite da palavra de Deus é que nós não sejamos opressores, intransigentes, né, prepotentes em relação às pessoas, né? Ou se hoje estamos numa posição de destaque, né? Se hoje temos subalternos, amanhã nós poderemos, né, estar embaixo e outros estarem ocupando o lugar que nós temos hoje. Então, levar uma vida de humildade, uma vida de simplicidade, porque a gente provoca sofrimento. Você vê que José, depois que eles saíram, José se afastou e chorou, né? E eles continuaram não sabendo que era José. Foi muito interessante, né? Mas José se lembrou de todo o sofrimento, de tudo que ele passou, por um simples ciúmes dos seus irmãos. Às vezes sentimentos ruins, por menores que sejam, provocam dano, a morte, o sofrimento na vida do outro, do próximo. E a gente precisa se desvincular dessas coisas, né? Nem todos, o ciúme, até certo ponto, é uma manifestação nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, vamos dizer assim, necessária, né? Mas passou daquele ponto, se torna inconveniente, se torna degradante, se torna destruidor, tanto na nossa vida quanto na vida do outro, né? Nós devemos levar sempre a certeza de que aquilo que é nosso, confiar naquilo que nós somos, termos confiança em nós mesmos e evitar esse sentimento que às vezes destrói relações, e destrói mesmo, né? Ciúmes, olha só o que causou na vida de José, né? Embora José tenha se tornado faraó, né, pelo destino que o promoveu, né, porque Deus honra aqueles que são humilhados, né? Mas certamente durante toda a fase da sua juventude, certamente ele sofreu bastante estando longe longe do seu pai, né? Então, tudo por um ciúmes de filhos que não se sentiam estimados pelo pai, né? E, na verdade, eram estimados, né? Então, um grande aprendizado esse texto que a liturgia de hoje nos coloca, do livro do Gênesis, e é muito bonito ir acompanhando a história da salvação, dia após dia. Quem tem acompanhado todos os dias tem bebido dessa espiritualidade bíblica muito bonita, que muito nos ensina, né? Muito nos ensina. Então, a dica de hoje para nós, né? Sejamos seguros daquilo que de fato é nosso, né? Sejamos seguros do que é nosso e não deixemos que as nossas ações sejam condicionadas por sentimentos, seja de inveja, seja de ciúmes ou qualquer outra coisa que não edifique, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossas famílias, os nossos relacionamentos, e que essa liturgia nos faça amadurecer. Queridos, desejo a todos um dia abençoado. Você que me acompanha pela Rádio Rainha da Paz, continue conectado, escutando uma boa música católica. Que Deus
nos fortaleça e nos abençoe. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.